Excelentíssimo Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nos tempos que correm e com o agravado do custo de vida e do preço dos bens essenciais, aumento exponencial dos preços no mercado, dos combustíveis, do gás, da eletricidade e dos restantes bens, urge tomar medidas concretas e, senhoras e senhores deputados, pensar menos em campanhas eleitorais e mais no bem-estar da população. Eu já aqui defendi, e o nosso projeto político também, e apresentei ao PSD a necessidade, e aos restantes partidos, como é óbvio, de um pacto transpartidário com a envolvência de todos os agentes da concertação social também económica, visando a união de esforços no sentido a combater a presente conjuntura atual muito difícil. Não recebemos, entretanto, margem para diálogo, o que lamento profundamente. Por isso, resta-me deixar uma mensagem para todos. Se queremos avançar no caminho da serventia a bem do povo, teremos que abandonar os sentimentos de medo e de submissão ideológica. As ideologias, muitas vezes, tornam os homens submissos. Quando esse novo imposto sombra essa subida de preços, a que chamam de inflação, fazem engordar as receitas do governo e emagrecer a carteira dos cidadãos, sobretudo os que menos têm, cabe ao governo ajudar e a dar o exemplo e a gastar menos. Num recente estudo feito pelo ISCTE, divulgado no final de setembro, cerca de 48% dos portugueses que dizem viver com dificuldade com os rendimentos atuais, a larga maioria já pensa cortar no lazer, no gás, na luz e na água. E voltando ao tema das medidas e das soluções que devem ser postas em prática nesta fase, está na altura de repor o IVA da eletricidade à taxa reduzida. Nós não podemos admitir que num país onde a Constituição da República Portuguesa determina que os impostos sobre o consumo devem honorar os produtos de luxo, que se compre, por exemplo, uma garrafa de whisky envelhecido à mesma taxa de IVA que se paga a eletricidade nos lares dos portugueses. Considerar a eletricidade um bem de luxo é um escândalo. Será discutida brevemente nesta Casa um projeto de proposta de lei à Assembleia da República, tendo em vista diminuir o IVA da eletricidade, do gás, assim como dos serviços de acesso à internet, todos eles serviços essenciais ao dia-a-dia das famílias portuguesas. Pretende ser uma medida de emergência social, atendendo à atual conjuntura, que beneficiará famílias e empresas, pois, como temos vindo a observar, existe folga orçamental para tal. Os últimos números oficiais referem que a receita fiscal ficará acima dos 7 mil milhões de euros acima do orçamentado. Portugal é um dos países da Europa que mantém a taxa de IVA a 23% sobre o gás e eletricidade, enquanto outros países como a Espanha, a Alemanha e, por exemplo, os Países Baixos, encontraram na redução do IVA desses bens uma das medidas de combate à inflação, nem de forma transitória. É necessário devolver o rendimento às famílias e às empresas
e, por exemplo, à própria DECO, Organismo da Defesa do Consumidor, que salienta a necessidade de implementar um conjunto de soluções estruturais para aliviar a crise, entre as quais a descida dos impostos para bens essenciais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa, do JPP. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Luz, fez uma questão sensata, porque é muito útil esse tipo de questões, nomeadamente para corrigir determinados caminhos. Porque nesta questão de honorar os custos de vida, nesta fase, sejam autarquias, sejam governos, seja quem tem poderes executivos, até mesmo este Parlamento, até mesmo esta Casa, tem que medir o tipo de despesas que vai fazer. Porque gastar dinheiro à grande e à francesa, nesta conjuntura, deve merecer reflexão e, antes de fazer despesas excessivas, antes de o fazer, olhar em seu redor e ver o que é que se passa lá fora. Porque há notícias que soubemos esta semana que deve merecer toda a nossa atenção e não desfazendo a questão das visitas oficiais serem uma responsabilidade também destes governos. Agora, gastar 110 mil euros do contribuinte para levar uma comitiva, 110 mil euros, para ir ao Curaçao e à Venezuela, é vergonhoso. 110 mil euros, 9 dias, Escutou o seu tempo, Sr. Deputado. 110 mil euros. Portanto, tenhamos atenção, eu não fugindo à questão, o seu reparo serve para todos, sejam graúdos, sejam miúdos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Elvio Sousa. Concluímos esta primeira parte da ordem de trabalhos.